Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o Alex Onick. Boa noite, Alex, tudo Olá, bem? boa noite, tudo bem? Como é que vão? Boa noite, Paulo Moreira Leite, tudo bom? Boa noite para vocês. Bom, deixa eu explicar aqui, a gente está fazendo esse programa gravado hoje, não vou conseguir ler nenhum comentário, porque deu um problema no YouTube, acredito que na plataforma brasileira aqui, na versão brasileira, porque não conseguimos iniciar a transmissão ao vivo, não conseguimos iniciar o Hangouts agora há pouco para o Léo Quadrado. Então a gente está fazendo esse programa gravado para publicar o vídeo e vocês não ficarem sem o programa, sem a gente comentar as notícias do dia, né? A outra opção era não fazer o programa, então a gente está aqui tentando fazer essa transmissão gravada e depois subir o vídeo normalmente, sem ser ao vivo. Deixa eu passar os temas que a gente vai comentar hoje. Colocamos aí que o Bolsonaro está tentando blindar o Moro, porque, além de não ter feito nenhuma crítica ao Moro, né, pública, o Bolsonaro hoje fez uma condecoração ao ministro da Justiça, né, num momento delicadíssimo para o Moro. Ele foi lá e fez uma homenagem formal, né, oficial a ele. A gente vai comentar outros desdobramentos também sobre essa publicação das conversas do Moro com o Dallagnol. Tem uma nova entrevista do Glenn falando sobre a participação da Globo nisso. Tem partidos de oposição que se reuniram, 6 partidos que defendem conjuntamente uma CPMI para investigar o caso. O próprio Moro vai falar no Senado, vai tentar explicar aí o que aconteceu no dia 19. Hoje ele foi alvo de gritos lá, protestos lá no Senado, e também fugiu dos jornalistas mais uma vez, como fez ontem numa coletiva de imprensa em Manaus. Hoje também o Bolsonaro fez a mesma coisa aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre o STF, tinha alguns casos lá rolando no STF em relação ao Lula, mas o caso que poderia beneficiar o Lula mais diretamente vai ser julgado apenas no dia 25, ou a partir do dia 25. Ele seria julgado hoje de manhã, mas mudou a data e isso ficou um pouco sem explicação também. Ainda sobre o governo, o Bolsonaro fez uma exoneração coletiva hoje de 11 peritos que participavam de um grupo de combate à tortura e vai ser denunciado na ONU por conta disso. Foi uma decisão muito grave. O tal do PLN 4 foi finalmente aprovado pelo Congresso, aquele que o Bolsonaro usou para ameaçar o fim da aposentadoria, o fim de benefício para pessoas com deficiência, o crédito suplementar foi aprovado. Bom, começando então por esses desdobramentos da publicação do Intercept, né, mais especificamente sobre o Moro, que foi o tema que a gente deu hoje. Paulo, o Bolsonaro está tentando blindar o Moro, mas o governo vai ficando cada vez mais fragilizado com isso, né? Olha, eu queria falar um pouco dessa situação geral, para a gente entender um pouco por que isso é muito grave, essa história toda do Bolsonaro, do Moro e essa denúncia do Intercept. Nós estamos vivendo, desde o dia 15, uma maré montante de descontentamento popular no Brasil. Eu acho que isso é um traço importante para definir a situação política. Antes de qualquer crise, antes de qualquer denúncia, o que existe é o seguinte: houve a primeira resposta dos estudantes e dos professores ao governo Bolsonaro. Houve uma tentativa de contra-resposta do governo Bolsonaro. Daí houve uma segunda resposta, que foi na semana passada, muito vigorosa, muito importante, que surpreendeu, superou todas as expectativas. E nós estamos está sendo preparado na sexta-feira, um dia de greve geral, que tudo indica que será um dia importante, uma das maiores paralisações da história dos trabalhadores brasileiros, assim, comparável, quem sabe maior do que a greve geral de 2017, que foi aquela que enterrou o projeto de previdência do Michel Temer. Enfim, uma mobilização importante que vai ter um impacto político muito grande, né? Essa é a questão, assim, que a gente tem que entender, que reflete
né? Esse movimento de massas, esse movimento de trabalhadores, de estudantes, essa resposta ao Bolsonaro, é isso aquilo que, em situações como essa que a gente vive, governos que realizam esses movimentos que o Bolsonaro realiza, é aquilo que eles mais temem, é a reação popular que está montante, que está crescendo, né? Dentro desse ambiente, a denúncia do Intercept ela é um novo alimento. E ela representa uma nova crise, não é uma crise só dos descontentes, daqueles que se espera que estejam descontentes, mas ela abriu uma crise nas cúpulas. Ela abriu uma crise no andar de cima, né? Quer dizer, hoje você tem gente que defende a renúncia do Moro. Não é pouca coisa. O Estadão fez um editorial todo cuidadoso para concluir no último parágrafo, mas concluiu no último parágrafo que não dá para ele continuar. Ou seja, o jornal, que é o jornal assim, mais firme, mais sólido, em defesa do próprio Moro, em defesa da ordem que está aí, em defesa do programa econômico do governo, ele está pedindo para o Moro ir embora. E quem pede isso sabe muito bem o que isso significa, porque o Moro é um dos pilares mais sólidos até hoje, até domingo passado, desse governo. Que é um governo assim, sabe? O Bolsonaro era aquele campeão da moralidade que agora tem uma família que está fugindo da polícia, né? Os militares foram desmoralizados pelo pornógrafo da Virgínia. Ou seja, então, é um governo cujos ministros assim viraram assim, fazendo papel de palhaços, sem resposta, sem resolver nenhum problema. O próprio Paulo Guedes, que é aquele que está ali nas privatizações, apareceu aí alguns milhões que ele ganhou recentemente, né? Ou seja, é um governo assim muito estranho para o governo que faz aquele discurso da moralidade, ou seja, e isso começa a produzir mal-estar, a economia não anda, é tudo isso. Bem, e nisso vem a denúncia da Intercept, que ganha um novo volume, porque já tem essa coisa no mundo de baixo, no andar de baixo, que é isso que está colocado. Então, vamos dizer assim, nesse momento, o Bolsonaro tenta blindar o Moro. Tenta, não é que ele vai conseguir, ele já não tem essa força, ele vai lá e dá uma medalha para o Moro e para um monte de pessoas, não sei quantas pessoas ganharam aquela condecoração da Ordem Naval, certo? Foram vários ministros, o Moro foi um deles, inclusive se o Moro não estivesse, ia ser até uma coisa chata para o Moro, né? Ele não ter sido convidado para receber isso, mas enfim, o Bolsonaro está fazendo de tanta gente que tinha. De tanta gente que tinha, pô, ele não foi convidado, estava sendo, né? Já que já estava de saída, né? Então, tá ali. Agora, não fez nenhum pronunciamento, não falou assim nada em defesa. Assim, tá tentando manifestar alguma coisa, mas por outro lado, existe, isso é uma coisa assim sensível, aquele prestígio que o Moro acumulava até aqui, aquela postura assim de cavaleiro único, cavaleiro branco dentro desse governo, impoluto, também devia estar incomodando o Bolsonaro, porque ele está deixando o Moro sentir um pouco ali o fogo, né? Bem, isso está colocando, é isso que está marcando a situação que ele está vendo, que o grande momento será o dia 14. Agora, nós temos assim toda uma tentativa, isso já está sendo assim colocado, porque para onde vai a próxima denúncia? O Glenn Greenwald já deixou escapar, não é, que uma das próximos passos envolverá a Globo. Isso significa que mais um pilar dessa situação, mais um pilar do bolsonarismo, que hoje o Bolsonaro sequer reconhece, porque o Bolsonaro até tem uma relação de tumultos hoje com a Globo, mas que foi historicamente um pilar da Lava Jato, historicamente um pilar da vitória do Bolsonaro, ainda que agora não estejam nas boas, poderá abrir uma nova rachadura, um novo problema. É essa situação que nós estamos vendo, é isso que está colocado, e isso num ambiente em que é realista pensar muitas possibilidades de se ter uma greve geral exemplar no dia 14. Então, vamos lá, que a situação está muito diferente, está muito propícia para o enfraquecimento desse governo e propícia para a oposição ganhar terreno. Alex. Bom, a resposta do Bolsonaro a essa crise foi condecorar o Moro, né? Eu não sei se o Moro está em boa companhia em relação às homenagens que o Bolsonaro presta, né? Recentemente ele homenageou quem? MC Reaça e Neymar, dois acusados de agressão. Primeiro, que agrediu mesmo. Segundo, acusado de agressão. O Moro acusado de parcialidade.
Qual é a resposta do presidente Bolsonaro? Condecorar. Ele condecorou, quer dizer, ele absolveu, ele passou a mão na cabeça. Você com o Moro ninguém mexe, né? E a outra coisa, por que o Moro merece uma condecoração como essa? Ordem do Mérito Naval. Inclusive a ministra Damares também foi condecorada. Dois turma filhos. Grande, né? Mas tem os 2 filhos. Tem a turma de azul e a turma de rosa. Não é seletiva essa condecoração. Pois mais de 100 pessoas foram condecoradas. Nossa. Foi uma coisa, assim. O Bolsonaro está condecorando Frota mais... estava lá? Porque pelo nome até poderia, Deve né? ser. Frota faz parte do pacote. Das Forças Armadas. O Bolsonaro está condecorando mais que Dom Pedro distribuía título de nobreza. Impressionante, porque todo mundo ganhava título de nobreza com Dom Pedro II, né? Bolsonaro já é a 3ª vez que ele condecora. E você sabe qual é o motivo dessa condecoração oficialmente? Assim, quem recebe essa condecoração? Quem recebe, até os filhos dele, até o vereador recebeu. Não, eu digo assim, qual é o propósito dessa condecoração? É a Ordem de Mérito Naval, pelo que eu entendo, alguém que prestou serviço à Marinha. Não sei como é que... Ou seja, mudaram aí o escopo da coisa. Aliás, bom, tem o seguinte, o apelido do Moro é Ganso, por aí talvez tenha alguma coisa a ver com água, né? O apelido dele em Curitiba é Ganso ou Cisne, Marreco. Marreco. Se bem que Moro é Marreco? Em Curitiba ele é Marreco, os procuradores é russo. Né? E talvez aí tenha alguma relação com água, né? Marreco, água, hora do mês. Não. Mas, enfim, eu achei que foi uma afronta essa tentativa de blindagem que vai provocar mais indignação. Porque, olha, hoje, inclusive, Paulo, teve uma coluna do José Casado no Globo mostrando ali os crimes em que Moro e Dallagnol incorreram, com todos os capítulos. Olha, incorrendo no artigo tal, do capítulo tal, do José Casado, nosso jornalista do Globo. Isso é uma coluna na página 3 do Globo hoje. Jornalista e que quando não assina faz editoriais, ou seja, sim, é um cara que tem ali tem posição, alguém lá dentro que está escancarando tudo, né? Então é o seguinte, não adianta o Bolsonaro tentar esconder a crise, pelo contrário, ele aumenta a crise, porque essa reação dele, que para mim foi afrontosa, porque ele nem disse assim, olha, vamos esperar a justiça, não falou nada. Condecorou. O que você entende quando ele condecora? Premiou, né? Olha, você agrediu a Constituição, vai ser premiado. Neymar, acusado de agredir a mulher, homenageado, vamos lá abraçar. MC Reaça, parabéns, MC Reaça. Ele está seguindo nessa linha. Além de premiar um filho dele que está sob investigação, né? Com o Moro ali presente, né? E o filho dele sob investigação de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, também foi condecorado, claro, do mérito. O Carlos, que é o Pitbull, o Carluxo, que fez aquele passeio no Rolls Royce com os pés no banco. Sem cadeirinha. Né? E que demite ministro, que xinga esse, xinga ele, também foi condecorado, com a Ordem do Mérito Naval. Vereador. Ele não poderia ser condecorado com a Ordem do Rio Branco por ser vereador, mas agora que abriu a brecha, também foi condecorado. Mas eu acho que isso aí não diminuiu a crise no governo. No Congresso, hoje, não teve manifestações porque houve uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para a votação desse crédito suplementar de 280 bilhões. Então, não houve discursos. Eu ouvi alguns, claro, totalmente indignados. Moro vai quer dizer, o que eu não entendo é como é que o Bolsonaro premia o ministro da Justiça sob a grave suspeita de ter sido parcial, e ele é o ministro da Justiça, né? E como é que ele vai conseguir ser ministro? Quer dizer, todo lugar que ele for vai ser perguntado sobre o problema. Hoje ele fugiu, tanto o Moro quanto o Bolsonaro fugiram. Mas amanhã vai ser a mesma coisa, porque a imprensa vai ficar em cima. O batalhão de jornalistas, hoje no Senado, tinha uns 50 cercando o Moro. Uhum. Então, a imprensa vai ficar em cima, vai pressionar. Eu não sei como é que o Moro vai ter condições de ser ministro.
nos próximos dias. Outro dia o Léo comentou sobre o Neymar, né? Ele falou, ele não tem cabeça para isso. Eu acho que o Moro também não tem cabeça para isso. Ele, para começar, ele não foi preparado para ser político. Ele não enfrentou campanha. Peraí, né? eu não entendi. O Neymar não tem cabeça para isso? Em que sentido? De enfrentar o escândalo dele. Ah, tá. Né? O Léo tinha feito esse comentário sobre o Neymar. Acho que o Neymar Qual não Léo? tem cabeça. Atush. Tá. E o Moro, E o Moro, agora eu estou dizendo, o que Moro não eu fez. acho que não tem cabeça para isso, porque de político. porque o político, ele fica vacinado, né? Quando ele chega lá, ele já passou por um monte de enfrentamento, assim, para chegar a um cargo. Eu acho que é e mais ele ainda. foi direto para ministro, ele estava ali no conforto do servidor público, do juiz. O juiz, em tese, não aparece muito, só que ele já estava aparecendo muito há vários anos, né? Nos últimos todos os anos. Mas ele tem que ter um escudo ali muito forte para aguentar essa crise. E não tem como fugir, né, mais. Porque hoje ele fugiu do Senado, ok. Sempre vai ter um segurança ali para tentar organizar isso. Ontem ele encerrou uma coletiva que ele estava dando, então ele vai ter que começar a cancelar coletivas, não falar mais com ninguém, assim como o Bolsonaro também vai ser questionado. O Bolsonaro fugia de entrevistas com outros veículos, ele não conseguiu fazer isso por tanto tempo, né? Hoje ele fala com os outros veículos, fala na coletiva, responde as perguntas dos outros, porque é impossível você fugir todo o tempo, né? Agora, tem a grande discussão que está rolando sobre essa coisa de provas ilegais ou não. Essas provas obtidas são ilegais ou legais, valem ou não valem? Segundo Gilmar Mendes, provas ilegais não são excluídas, não. Porque ele diz o seguinte, se um sujeito está preso por um assassinato e aparece uma prova de que o assassino é outro, mesmo que ela tenha sido obtida de forma ilegal, o outro tem que ser solto. Então, começa agora esse debate da ilicitude. Inclusive, naquele projeto do Moro dos 10 medidas anticorrupção, havia também essa... A gente previa isso. O que a gente havia falou isso. ontem. A gente As falou provas ontem, ilegais podem ser válidas desde que em casos em que sejam fundamentais, como é o caso do Lula. O argumento do Moro ele, está falando dele, ou seja, porque como ele acha que ele sempre age de boa fé, as provas ilegais, desde que obtidas de boa fé, podem ser utilizadas. Esse argumento dele, que é uma coisa que agora ganha toda a atualidade no sentido de contrariar qualquer tentativa de, a priori, você negar uma prova. Agora, a questão não é se você... A pergunta não é assim. Você pode até não considerar a prova para efeitos de condenar uma pessoa. Mas se essa prova ela contém verdade, você não vai fingir que você não viu a verdade, né? Se a prova ilegal mostra um sujeito dando um tiro, você não vai deixar de considerar que você viu que aquele sujeito deu um tiro, mesmo que isso não seja motivo para condená-lo. A discussão aqui agora é assim, aquela conversa dos dois tem implicações em relação ao funcionamento da justiça? É evidente que tem. É evidente que tem. É evidente que ali você tem um juiz ajudando o Ministério Público, que é tão absurdo se esse juiz estivesse ajudando um advogado de defesa. Só que, no caso, ele está ajudando o Ministério Público. Claramente, está dando instrumentos, está dizendo, está debatendo como ele deve se comportar. E isso, eu já acho, já é escandaloso, já é suficiente por si. E, certamente, pelo que tudo indica, vem mais. As pessoas estão aguardando mais. O próximo lance está na mão do Intercept, do Glenn Greenwald, como lembrou muito bem, num artigo muito preciso hoje, o ministro da Educação, ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falando que está tudo conservado. Que a pauta está na mão dele. Exato. Né? Agora, tem uma diferença em relação ao caso do Neymar, porque o caso do Neymar é uma denúncia que furou. O balão está furado. Pode ser que seja tudo verdadeiro, mas até agora o balão da denúncia de estupro está furado. Ela não consegue... Ao contrário, o balão aqui não para de subir. A situação do Moro não é que ela vai ficar mais fácil, ela vai ficar mais difícil. Ainda que ele conte, por exemplo, a gente veja hoje que tem uma entrevista do Luiz Roberto Barroso que faz uma defesa. Isso aí, a gente sabe, essas pessoas sempre aparecem nas crises. É só lembrar o escândalo do Collor. Nunca faltaram ministros para falar isso, dizer... Né? O Collor chegou a fazer uma reforma ministerial para se livrar disso aí, não adianta. Ou seja, então, assim, essa coisa está aí. O Moro não vai escapar, porque
Então, as evidências estão aí, existe esse descontentamento na sociedade. Descontentamento na sociedade. O Bolsonaro está desmoronando enquanto político, enquanto mensagem política. Ele não está acabado, mas ele está perdendo cada vez mais apoio. A maré de descontentamento cresce. E essa é a questão. E essa maré não vai ter resposta, porque o emprego continua baixo, o crescimento é nulo, não tem nenhuma perspectiva de um país de prosperidade, todas as revisões são para baixo. E é essa situação que o país está enfrentando. Não, e se estão querendo abrir CPI, tem 6 partidos unidos para abrir uma CPI com 1% do conteúdo, imagina o que vai acontecer com o restante. Agora, vai ser um grande embate, porque o Maia está querendo blindar. O Maia disse hoje que vai blindar a Câmara contra qualquer crise, ou seja, ele não quer saber de outro assunto a não ser reforma. Virou samba de uma nota só. E a abertura de CPI também depende dele. Mas tem o seguinte, uma coisa é o presidente da Câmara, outra coisa é o plenário. O plenário outra pode coisa é o fazer. plenário. Não, porque como que é a história das CPIs? claro. As CPIs importantes, elas começaram como atos de rebeldia, a casa não queria, dizer que não ia fazer, e de repente uma hora vira uma bola de neve, até o Supremo fica a favor. Isso, Ou seja, tem duas CPIs que podem colocar o país no incêndio, que é a das fake news, que pode derrubar o governo, e essa agora que não só derruba o Moro, que o Moro pode até cair muito antes disso, mas pode revelar muitas coisas, né? A CPI tem a fama aí de, não acontece nada e tal, mas muitos depoimentos reveladores podem surgir na muitas CPI. CPIs acontecem. Quer dizer, quando a CPI se casa com o momento político, ela produz resultados. E tem muita gente querendo esse resultado, né? O resultado do o que aconteceu por trás da Lava Jato. E você mencionou o Barroso, né? O Barroso, obviamente, deu entrevista para a Globo, né? A Globo está com essa linha de raciocínio, está com essa defesa de que cometeram um crime contra a Lava Jato e não menciona, assim, fala do conteúdo, mas foca muito na questão do crime. Houve um hacker que invadiu e que cometeu uma ilegalidade contra a Lava Jato, contra o Ministério Público, etc. Muito diferente da postura que tomou quando saiu o diálogo contra a Dilma em que ela foi super parceira da Lava Jato e do Moro, né? Divulgou na capa do jornal O Globo naquele dia, o diálogo estava lá na manchete, os travessões e tudo mais, e dessa vez a manchete ontem A gente tem esses jornais aí para fazer essa comparação? Vou passar aqui para o André para ele colocar na tela. E ontem a capa foi ridícula, já mostro a imagem aqui. E hoje e ontem também, a TV Globo está passando os posicionamentos do Deltan, que gravou um vídeo, Moro na coletiva, né? Pegou uma entrevista com o Barroso, fez lá uma exclusiva com ele. Engraçado que não fez com o Marco Aurélio, né? Com o Gilmar. Não, e aí o seguinte, o Glenn... é uma saia justa tremenda para a Globo, né? Nós sabemos, a Globo endeusou o Moro demais, né? O que a Globo contribuiu para inflar esse fenômeno Moro, né? Foi decisivo. Então, como é que ela vai fazer agora para desembarcar disso aí? Como é que ela vai convencer o leitor de que ela estava errada? E as coisas estão aparecendo. Aí, como o Glenn Greenwald está prometendo que nas próximas revelações vai aparecer, inclusive, o nome da Globo ali no meio das conversas. Isso, deixa eu até trazer no meio das mensagens. Aqui. O que foi que ele disse? Ele deu uma entrevista para a Pública e ele fala o seguinte, que a Globo ela está usando da mesma estratégia que políticos e governos, né? Que é ignorar o conteúdo da denúncia e focar em como a denúncia foi obtida. Então ele fala assim, essa estratégia não dos jornalistas, é o que a Globo está usando. Porque a Globo e a Força Tarefa da Lava Jato são parceiras. E os documentos mostram isso, né? Não é só eu que estou falando isso por causa da Globo. Os documentos mostram como Moro e Deltan estão trabalhando juntos com a Globo e nós vamos reportar. Então eu sei disso já e a reportagem está mostrando. Mas o resto da grande mídia está tratando a história com a gravidade que merece. Porque ele conta que durante a Lava Jato, né, na avaliação dele,
os veículos todos foram muito parceiros da Lava Jato, a Veja, a Globo, o Estadão, com exceção da Folha, Não, ele a fala. Folha também, a Folha Mas deu os na avaliação vazamentos dele, todos. na avaliação dele, ele fala que a Folha foi um pouco mais crítica, apesar de dar também os vazamentos. Ele, na interpretação dele, a Folha criticou um pouco mais, mas que os outros simplesmente reportavam o que chegavam e publicavam tudo. A grande aliança do Globo, das organizações Globo, não é o Bolsonaro, era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele deve ser biotricampeão daqueles prêmios, faz a diferença. Todo ano ele dava um jeito de aparecer, de ser lá, de ser considerado. O Sérgio Moro, como personalidade pública, ele é uma personalidade do Jornal Nacional. É uma personalidade da Globo. Escreve, aparece, dá entrevistas, sempre de uma maneira positiva, glorificada. Ele é a escolha da Globo. A Globo, ela tem uma relação com o Bolsonaro. Inclusive na campanha, ela fez entrevistas duras com o Bolsonaro. Não deu assim. O Moro é um tratamento assim absolutamente parcial, sempre ignorando qualquer crítica. Assim, aquele repórter da Globo, o Vladimir Neto, escreveu um livro que é base daquele filme Mecanismo. Ou seja, que é a tradução. O Vladimir Neto, que cobria, é um dos caras que fazia a cobertura do Moro, da Justiça, fez um livro que é a base daquele filme, que é um filme absolutamente parcial, cujo diretor hoje em dia se arrepende. Diz que está arrependido do que fez, está arrependido do que ele acreditou no Moro. Ou seja, é disso que está. Então, esse é o tamanho da confusão que isso representa para a Globo. É esse o tamanho. A Globo fez ali, totalmente endeusou um personagem, mobilizou seus quadros, mobilizou seus profissionais para defender aquilo. E agora, isso aí está aí em questão. E ela sabe que está em questão. Ela sabe que isso é insustentável. Por mais que se queira, é insustentável. Isso começa a escapar, inclusive dentro dos seus veículos. O que alimenta a oposição a isso aí. O que faz com que aquela população descontente fique, se sinta com ânimo, se sinta capaz de se fortalecer, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Que queira pedir o Lula livre, que fique indignada com a prisão do Lula. Agora, uma questão que eu queria colocar para vocês, para nós debatermos, é o seguinte: quando será a próxima publicação do Glenn Greenwald? Não é? Porque isso está ontem, disseram que seria ontem mesmo, mais uma bomba. Hoje não foi. Eu acho que ele vai publicar todo domingo. O que vocês acham? Mas é que é muita especulação, né? É um chute. Então, é um chute. Eu acho que vai ser todo domingo. O Intercept não anunciou nenhuma data. Pois é. Ontem, o que estava circulando de que teria alguma coisa ontem à noite era comentários nas redes sociais. O Intercept não tinha anunciado. Hoje também, comentários. Vai ser hoje, vai ser hoje. Mas é tudo boato. Mas é porque, exato, porque começa a ficar eufórico. E o Intercept avisou, falou, gente, não temos como dar um dia certo para a publicação da próxima reportagem. É um trabalho que exige muito cuidado, muita responsabilidade, é muito material. É para manter o suspense. Não, então eles estão trabalhando. Não, acho que eles estão trabalhando. O Glenn já está dizendo que sabe que tem a coisa da Globo. Sim, mas etc. é porque eles estão preparando os próximos conteúdos. E assim, na boa, eles estão na vidraça agora. Eu acho que eles não podem ter nenhum vacilo, não podem publicar nada errado, tem que ser muito responsável. Então, tem que dar um tempo mesmo. E o que a repórter do Intercept hoje tuitou foi o seguinte: o que eu posso dizer é que vai ser essa semana. Não posso falar que dia vai ser. Então, é porque já tem programado. Agora é o seguinte: a situação atual é que a pauta do país está sendo ditada pelo site do Intercept e não pela Globo. Fantástico. E a Globo deve ficar putíssima com isso. Maravilha. Tem que só responder. É que está dando a pauta do governo, do país, a reação do presidente, a reação do ministro, a reação do Congresso. Olha, nós não sabemos quando vamos publicar. E eles publicam em cima do Fantástico, que é domingo, eu acho, para desmoralizar o Fantástico. Porque o Fantástico é o carro-chefe da Globo, certo? Não, mas tem o JN, o carro-chefe é o JN. Não, mas estou falando... Bom, eles não vão publicar todo dia material para não gastar. Mas isso é chute. O que eu estou dizendo, claro, eu estou dizendo claramente a todos que eu estou chutando. Estou chutando que eu acho que eles vão publicar sempre aos domingos à noite. Bom, a gente tem que falar também do STF. Você quer encerrar eu quero falar um comentário aí, só voltando para encerrar este assunto, porque é o seguinte:
resposta será no dia 14, o dia da greve geral. Isso é que vai dar a resposta, o próximo passo para o país. Eu acho importante a gente ter isso. A gente não é evidente que tem um papel importantíssimo a próxima denúncia. Importantíssimo. Ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a crise. Certamente. Ela vai criar uma nova dificuldade. Certamente. Agora, a possibilidade de se achar uma saída, uma alternativa que seja importante, que atenda às vontades da maioria, que é esse o motivo que está deixando os brasileiros desesperados, está nessa greve geral de sexta-feira. A gente não pode esquecer isso, não pode pensar que não é isso, porque essa coisa é importantíssima. É muito importante e certamente estimulará e alimentará. Então, quanto mais for, quanto mais profunda for, vai provocar uma ruptura, Moro, Lava Jato, ótimo, é o que precisa ocorrer. Globo, Lava Jato, é o que precisa acontecer, não há a menor dúvida sobre isso. Agora, temos que ver, está na hora do movimento popular mostrar sua cara. É isso que está fazendo a diferença desde o dia 15. E é isso que precisa ser continuada. É isso que precisa seguir em frente. E é isso que realmente no dia 14 nós vamos ver. E vamos ver no dia 15 como é que está. Vamos ver na segunda-feira como é que está. Essa é a grande questão. Vamos encerrar o tema então com a capa do Globo. No dia do diálogo da Dilma e agora, ontem, né? No dia do diálogo do Moro com o Dallagnol. Não, isso é hoje. Conversas de Moro com o procurador da edição de hackers serão investigadas. Esquerda... Ontem foi só a chamada. Certo. Essa foi a manchete de hoje. O diálogo ameaça Dilma foi lá atrás, na fita ilegal, vazada, gravada ilegalmente, divulgada ilegalmente. E aqui a conversa de hoje, né? Serão investigadas. Ou seja, aqui o sujeito é a polícia que vai punir, ali a Dilma que esse está ato criminoso, esse ato criminoso, né? E ali tem uma charge do Chico com o Moro e o Dallagnol dançando na chuva. O Dallagnol guarda-chuva do Weintraub. O Dallagnol pergunta, como é que é a mesma letra do Cantando na Chuva? Estão dançando na chuva. Então você vê que a opinião do Chico é a opinião da charge, a opinião dele, enfim. Bom, sobre o STF, queria só registrar aqui que tá estranho não ter comentário, não ter público. A gente tá se sentindo meio sozinho aqui na bancada. Mas nós sabemos que vocês estão aí, embora só vão nos ver daqui a 1 hora, mas tudo bem. No caso agora daqui a 15 minutos, que a gente já são 8h45. Tá bom. O Supremo hoje tinha uma possibilidade de beneficiar o Lula com o HC, que seria julgado e que o ministro Gilmar Mendes tinha colocado novamente para julgamento, né? Esse HC dizia que a defesa do Lula argumentava que o Moro era suspeito para ter julgado o Lula porque aceitou ser ministro e isso era uma comprovação de que ele não foi parcial. Na verdade, a defesa sempre mostrou várias mostras de que, várias comprovações de que o Moro era parcial, mas esse HC pega o fato de que ele virou ministro do Bolsonaro. Bolsonaro que estava na mesma disputa em que o Lula estava. Então, esse julgamento estava marcado para hoje de manhã. 2 ministros já tinham negado e estava nas mãos do Gilmar, que tinha pedido vistas. Era da segunda turma, se eu não me engano, e ele colocou de volta para julgamento ontem à noite. Então, teve uma grande expectativa em torno disso, porque ele colocou para julgamento depois desse escândalo, né? O que aconteceu? Hoje ele saiu do Supremo falando que esse julgamento só aconteceria no dia 25. O que acontece agora é que muda a presidência da segunda turma e a presidência define a pauta. Quem assume agora a presidência é a Carmen Lúcia, que ela foi escolhida hoje, inclusive, e assim que terminar o mandato do ministro Ricardo Lewandowski. Eu só não estou achando quando que a Carmen Lúcia assume, se já no dia 25 ela estará como presidente. Mas a questão é que tinha também um outro caso, que era um HC que foi julgado à tarde sobre uma decisão do Félix Fischer, que não dava para beneficiar o Lula sobre a liberdade, e ainda um HC coletivo que beneficiaria diversos presos, né, milhares de presos, que era sobre uma súmula do TRF4 a respeito da prisão
direta após condenação em segunda instância. Esse julgamento teve um voto favorável aos presos, né, que inclui o Lula, do Lewandowski hoje, e ele foi colocado depois para ser julgado em plenário e não tem data para ser novamente julgado. Esse não dá para ter tanta expectativa, porque já foi julgado esse caso outras vezes, né, essa questão de beneficiar vários presos. E também não tinha sido favorável. Mas o lance foi o HC da manhã, que agora vai ser julgado dia 25. Alex. Não, olha, assim, Gisele, pelo que eu entendi, esse caso da suspeição já estava marcado para a partir do próximo dia 25. Já estava nos jornais hoje de manhã, então não foi uma decisão de hoje. A questão do Gilmar era o recurso que a defesa do Lula apresentou ao STJ pela absolvição, não se trata de habeas corpus. A defesa do Lula pediu absolvição ao STJ. Ele foi julgado só pelo Félix Fischer, o presidente do tribunal, contrariamente a Lula. O que a defesa queria é que a quinta turma do STJ julgasse. Então, é isso que a defesa pediu hoje e que a segunda turma transferiu para o plenário. O que a segunda turma iria julgar hoje era esse caso da absolvição do presidente, que foi pedida ao STJ e que a defesa quer que seja julgada na quinta turma. A segunda turma do STF, em vez de tomar uma decisão, entregou essa decisão para o plenário, mandou essa decisão para o plenário. Portanto, depende agora de uma data que o Dias Toffoli irá marcar. Eu sei que houve uma grande confusão, várias controvérsias sobre o que seria julgado, porque isso era um julgamento digital e etc. Pelo que eu entendi, a questão da suspeição já estava marcada para ser julgada a partir do próximo dia 25. E a questão da absolvição do STJ agora não tem mais data, será julgada pelo plenário do STF. Paulo. Eu queria dizer que está confuso. Está confuso. Está difícil de entender porque existem causas, existem ações que a defesa é obrigada a fazer porque ela não pode deixar passar. Não quer dizer que é essa ação que ela está apostando. A ação do dia 25, que seria a ação que está na qual, pelo que eu entendi, é a ação na qual a liberdade do Lula podia ser colocada imediatamente, porque essa é a discussão que a gente tem que fazer, é uma discussão que, vamos dizer assim, dia 25, a Carmen Lúcia vai colocar em votação, se já for ela, vai ser ainda o Lewandowski, tem alguma coisa, e eu acho que isso não é uma coisa jurídica, isso reflete uma indefinição política. A discussão da liberdade do Lula não será jamais uma discussão jurídica. Ela vai ser colocada, é uma coisa que vai ser imposta pela situação política, por uma evolução da situação política, pelo decantar uma nova situação política. Eu acho que essa é a questão. As pessoas estão empurrando com a barriga. Não vamos jogar porque perde, não vamos jogar porque vai ficar com medo, não vai jogar. Enfim, joga para o plenário, daí não tem quem coloque no plenário. Sabe, aquela coisa assim. Se você agora está cada vez mais difícil você ficar contra a liberdade do Lula. Mas as pessoas, o Supremo, que é aquela entidade que nós sabemos como é, que se coloca sempre numa posição assim fraca, sempre não quer enfrentar. Então vai adiando. Vai adiando. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, pela minha opinião, é o seguinte, estamos enrolando. Tem Sabe, coisa, aquele quadro que tinha no quadro de humor, quando eu era jovem, tinha um quadro de humor que tá todo mundo enrolando. Você lembra, Alex? Aquele quadro era o jogo. Viva o gordo, tá todo viva mundo o enrolando, gordo, tá todo mundo enrolando, viva o gordo. tá todo mundo enrolando, todo mundo enrolando. Fazia assim, aí tá todo mundo enrolando. Daí pensando que isso está acontecendo. Porque assim, tem Isso o era no mérito tempo do Sarney, recurso. Tempo do Sarney. Tem o mérito do recurso que eles vão, juridicamente, eles julgam sobre aquele pedido específico, né? É porque o Moro aceitou ser ministro. É porque isso, aquilo, outro. Porque não teve espaço suficiente para sustentação oral da defesa, que era o caso do Fischer, ou porque o Fischer votou sozinho e era para votar no plenário do STJ. Esses são os méritos. Juridicamente, o julgamento deve se ater ao pedido que está ali da defesa. Mas a gente sabe que tem um ambiente político que, obviamente, influencia. Tem um fato gigantesco novo. Né? Agora, e não dá para ignorar. O que favorece a questão da suspeição. Foi bom Sim.
ter a suspeição prorrogado para depois do dia 25, porque aí os juízes já poderão analisar diante desses fatos novos. Se eles quiserem analisar, não faltarão argumentos. Sim, claro. Porque realmente hoje, tá, assim, você podia achar que havia motivos para você suspeitar. Hoje está meio ali, escrito, gravado, né? Essa é a questão. O problema é saber assim, se mesmo tendo escrito gravado, como em outras ocasiões já esteve, o Supremo vai aceitar, vai encarar isso. Porque essa é a pergunta. Ou vai ficar... Evidente que há um racha, há um racha no STF, né? O Lula foi chamado de líder de uma organização criminosa. A Dilma também foi acusada de ter sido derrubada pelo conjunto dos fatos. Então, assim, não tem como separar uma coisa da outra num momento como esse agora. Em todos os julgamentos, houve uma influência do cenário político lá no mérito jurídico. Agora, mesma coisa, tem um cenário todo buzinando ali, tem todo um escândalo ocorrendo do lado de fora do Supremo, e não tem como não entrar no plenário, né? Ou o Supremo, como que ele faz? Ele vai empurrando, ele vai evitando, porque uma hora você vai tomar uma decisão, e está cada vez mais difícil tomar uma decisão contra o Lula. Mas quem empurrou com a barriga hoje foi a Carmen Lúcia, que era a relatora do caso. Mas que ela justamente empurrar com a barriga é manter o Lula preso. Se empurrar com a barriga, você mantém o Lula preso. Bom, o Bolsonaro hoje também cometeu um ato, né? Tomou uma decisão que foi de grande repercussão e que pode resultar numa denúncia... já resultou numa denúncia na ONU, mas que pode resultar numa punição, exatamente, né? Ele exonerou 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um grupo que foi criado em 2013 e tem como função apurar, investigar casos de tortura no Brasil. Isso envolve presídios, né? Envolve trabalho escravo, enfim, coisas relacionadas ao cotidiano mesmo e não à ditadura militar. E aí, entidades de direitos humanos foram à ONU já e apresentaram essa denúncia. A ONU já estava ali, na Comissão de Direitos Humanos, já estava alerta sobre a questão dos direitos humanos relacionada ao governo Bolsonaro. E agora tem mais uma denúncia. O Movimento Negro já tinha ido, por exemplo... na verdade foi a OEA, né? Eu ia falar sobre a denúncia do pacote anticrime do Moro, que também é relacionado aos direitos humanos, essa denúncia, mas foi a OEA, desculpe. Mas a ONU, pronto, já está alerta aí a questão dos direitos humanos. Paulo, você acha que pode dar em alguma coisa essa questão? Primeiro eu gostaria de fazer uma observação. Eu nunca tinha ouvido falar do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Nunca. E isso é um bom sinal. Considerando o caráter absolutamente delicado que uma denúncia sobre tortura existe, considerando as reações que ela provoca injustas, considerando que as pessoas acusadas de tortura costumam mobilizar força para impedir qualquer coisa, o fato de você ter um trabalho discreto, eu acho que depõe a favor. Eu tenho informações, inclusive acabo de receber informações, assim, de que uma das pessoas atingidas, de uns peritos demitidos, afirma que fomos pegos de surpresa. Trata-se é bastante claro que se trata de uma retaliação ao trabalho que nós vimos desenvolvendo. É isso que está sendo dito, né? E esse órgão, esses integrantes estão denunciando o Ministério de Direitos Humanos, comandados pela Damares Alves, né? Por terem impedido uma vistoria a penitenciárias do Ceará, onde recentemente tiveram aqueles levantes, aquelas ações, onde havia denúncias de tortura. Eu estou falando isso porque eu acho assim... há muitos anos a gente sabe que existe tortura no Brasil e que não é uma tortura assim, é a tortura cotidiana, a tortura ali na penitenciária, a tortura na delegacia. E esse mecanismo, ao que tudo indica, vinha fazendo um trabalho importante. Ao que tudo indica, né? Pelo que tem sinais aqui. Entretanto, ele é desmobilizado. O que significa que vai ser mais fácil torturar daqui para frente, o que é uma notícia muito ruim. Alex. Bom, o que se pode falar de um presidente que homenageou um torturador no dia do impeachment? Né? O ídolo dele é o Carlos Alberto Brilhante Ustra.
né? Comandante do ECOD, onde morreram mais de 40 pessoas no DOI-CODE, torturador reconhecido, jamais punido, mas reconhecido como torturador. Então o Brasil elegeu esse presidente, e que toma esse tipo de atitude anti-civilização, anti-humanidade, né? Muito parecido com o que faz o presidente das Filipinas, né? O Duterte. Agora, eu só não acredito em punição da OEA ou da ONU. Eles não punem nada. Você vai lá, reclama e tal, protesta, mas eles não têm instrumentos para punir. Quem tem que punir somos nós, os brasileiros. É a imprensa brasileira que tem que punir, as pessoas é que tem que punir. Não dá para esperar que a OEA, a ONU vão punir esse tipo de atitude, porque não vão punir, jamais puniram, e nem tem instrumentos para isso. É verdade, mas No fica entanto, uma imagem prejudicada. É uma denúncia que você tem que fazer para quem estiver disposto a te ouvir. Mas uma situação de desespero que você pode se encontrar, às vezes a única coisa que você tem é falar para quem pode te ouvir. Assim como o caso do Lula, né? Na ONU, não tem como mudar o curso das coisas. Não tem né? como a ONU soltar o Lula. Exatamente. Exato. Mas você fazer uma denúncia à ONU, você tem um respaldo internacional, mais pessoas ficam sabendo, você ganha legitimidade. É para isso que existe. Fiquei sabendo agora que o Bonner, no Jornal Nacional, chamou o Moro de ex-ministro, então Opa. podemos considerar uma demissão eminente? Chamou assim? Foi ato falho? Ou foi ato falha. Às vezes os atos falhos do Bonner, às vezes são né? Lembra que teve um outro ato falho que ele cometeu há tempos atrás, alguma crise parecida? Não lembro. Mas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos e a gente volta amanhã. A gente espera que o problema esteja resolvido, né? Então, até amanhã, acompanhem a programação, se tudo der certo aí do YouTube. Acho que os próximos programas vão acontecer da mesma forma. Sem ser ao vivo, vamos publicar o vídeo depois. Obrigada, Alex. Obrigada, Paulo. E obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Tchau, boa noite. Muito obrigado, tchau. Eu apoio a campanha de assinatura solidária ao 247 e a toda a mídia independente. Viva o jornalismo livre, viva o jornalismo independente. É fundamental para a democracia brasileira que exista meios e grupos trabalhando no jornalismo independente.